Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas, 66 3423 1971 e Farmácia de Manipulação Saúde e Vida, 66 3421 7009. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá. O programa de hoje está um programa especial, você não pode perder. Nós vamos ter uma entrevista exclusiva com a doutora juíza Tatiana Borges, que é juíza titular da 4ª Vara de Execuções Penais aqui da nossa cidade. E nós vamos estar conversando com ela a respeito de valorização da mulher, ainda nos programas especiais para o mês das mulheres. A nossa reflexão, nós vamos estar continuando a reflexão da semana passada, que é sobre reinventar-se, sobre mudar, sobre se tornar uma pessoa melhor. Nós vamos ter também uma entrevista exclusiva com 3 mulheres de destaque, mulheres de sucesso aqui da nossa cidade. Então você não pode perder. Senta aí no seu sofá e espere o nosso programa começar, programa Veritá. Nós estamos com a doutora Tatiana Borges, que é a excelentíssima juíza titular da 4ª Vara de Execuções Penais e substituta da Vara de Violência Doméstica. E a gente vai conversar um pouquinho com ela a respeito de valorização da mulher por causa do mês internacional da mulher. Doutora Tatiana, muito boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a você pela tua disponibilidade de estar aqui no nosso programa, conversar um pouquinho a respeito das mulheres. Tatiana, você sempre quis ser juíza? Como é que foi isso? Tem advogados na família? Como é que foi essa tua trajetória? Sim, boa noite, eu que agradeço o convite. Sim, eu desde pequena, minha mãe já contava, né, que quando me perguntava o que eu queria ser, eu falava que queria ser juíza. E na verdade não tenho ninguém na família, né, da área de direito. Minha mãe que trabalhava no fórum, eu ia, às vezes eu junto com ela pela manhã fazer tarefa e eu me interessei. Tatiana, aqui em Rondonópolis você está à frente da Vara de Execuções Penais. Então assim, é uma área da magistratura bem árida, você trabalha com crimes, como é que é para você como mulher lidar com isso no seu dia a dia? Como é que você consegue blindar o teu coração para você ir para sua casa no final da noite? Sim, no início foi um pouco difícil, né? Realmente é uma vara, né? A gente lida ali com família, prisão, né? E eu ia para casa e demorava para parar de pensar em tudo aquilo que eu tinha vivido durante um dia. Mas depois a gente tem que fazer um trabalho, né, psicológico de deixar, né? Então com o tempo a gente vai lidando melhor com tudo isso. E você também está na frente da Vara de Violência Doméstica, né? Você como mulher, quando você vai julgar aqueles casos do marido agressor, como é que você consegue, assim, digamos, deixar o seu sexo de lado para não se vingar do marido agressor? Como é que você consegue fazer essa diferenciação, essa dissociação? Sim, na verdade, desde o início da carreira, né, como magistrado, nós estudamos muito sobre essa imparcialidade, né, do juiz deve ser imparcial. Então eu tenho isso assim como foco, né, de ser imparcial, tanto que muitas vezes eu vejo também, eu consigo olhar o lado do homem, né, eu consigo separar. É claro que como ser humano, né, nós não estamos totalmente livres dos nossos sentimentos, mas eu consigo trabalhar bem essa imparcialidade. E no começo, assim, por fato de você ser mulher e você estar num cargo autoridade, como é que você conseguiu? Você sentiu alguma pressão, algum preconceito com relação ao teu ambiente de trabalho ou não?
Não, é muito pouco. Se falar em preconceito, assim, muito pouco. Assim, já me perguntaram outras vezes. Acho que algumas situações, assim, audiências, às vezes pode já ter acontecido um advogado, assim, elevar um pouco mais, talvez por eu ser mulher, mas talvez seja a personalidade dele, poderia até fazer com o homem também, mas não me sinto, assim, uma vítima de preconceito. Acho que as pessoas respeitam bastante. E como é que você consegue administrar esses desafios da mulher moderna, que tem que trabalhar fora, você é mãe, você me contou que tem 2 filhos pequenos, você é esposa, como é que você consegue administrar isso bem? Então, não é fácil, né? Porque as responsabilidades estão com as mulheres, né? A mulher começou a trabalhar fora e em casa ela continua tendo as suas responsabilidades. Mas eu, assim, como ser mãe é um grande sonho, eu sempre falo assim, quando eu não estou no trabalho, eu me dedico a ser mãe, né? Eu chego em casa, eu trabalho bem cedo para poder estar ali, dar banho, fazer a comida deles ali, que eles gostam de comer algo diferente, dado até na boca do meu filho, né? Arrumo para ir para a escola, arrumo a lancheira, aí levo, meu marido busca da escola, né? Eu chego, fico com eles, faço tarefa. Enfim, assim, eu não é fácil, mas a gente administra, né? Esposa também, né? São muitas funções, né? Eu estava lendo uma pesquisa, Tatiana, que mostra que exatamente que é um desafio da mulher moderna conseguir, digamos assim, trazer o marido para ajudá-la nas tarefas domésticas. Na realidade, não são tarefas da mulher, são tarefas, né, do casal. Você consegue trazer teu marido para te ajudar? Sim, eu consigo. Mas como eu disse, as responsabilidades, né, ficam assim para a mulher administrar o lar, o que deve ser feito, mas estou trazendo sim, até porque nós não temos parentes aqui, então nós temos que administrar, né? Então nós vamos ter que dividir, mas eu trago sim. E lá na sua casa, você também sentencia ele a levar o lixo para fora ou não? E essa parte é difícil, hein? Tatiana, com relação a gente está no mês das mulheres, né? Na sua opinião, qual você acha que foram os grandes avanços nos direitos das mulheres nos últimos anos? E o que falta ainda para vocês conseguirem a igualdade de direitos? Se nós compararmos, né, com o passado, né, as mulheres elas não tinham direito a voto, elas não trabalhavam fora, não tinham sequer o direito de estudar. Então foi um grande avanço assim, nessa área da mulher poder estudar, trabalhar, poder votar, né, ser contado, né, com uma pessoa, né, antes a mulher como as mulheres e crianças, né, como se só os homens tivessem importância. Ela tem ocupado o seu lugar, mas eu acredito que ainda falta muito ainda para a gente ter essa igualdade, né? Nós sabemos que em empresas privadas as mulheres ainda recebem um salário inferior ao do homem. Sim. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, então existe muito preconceito em relação às mulheres, né? Nós sabemos que o homem ainda se sente um ser superior. Então essa superioridade ainda que existe assim dentro do homem, ele considerar, né, a mulher, ela tem ocupado seu espaço, mas na visão do homem, para ele, eu acho que a mulher ainda não está ali, né, caminhando lado a lado. Eu acho que ainda tem essa questão da superioridade do homem, e isso acho que vai ser um trabalho ainda para muito tempo. Para décadas ainda. Para décadas. Doutora Tatiana, a gente, apesar de ter uma presidenta, né, mas nas últimas eleições de 2014, só 10% das candidatas mulheres é que foram eleitas. Por que, na sua opinião, as mulheres não estão sendo eleitas para cargos públicos, para deputado, senador, vereador? Por exemplo, aqui em Rondonópolis nós temos 21 vereadores, não tem nenhuma mulher vereadora. Mulher não vota em mulher? Como é que funciona isso? Qual a sua opinião? Então, na minha opinião, eu acredito que a mulher não vota na mulher pelo simples fato dela ser mulher. Eu acho que ela escolhe o candidato independente. Acho que se é homem ou mulher, ela vê assim, a competência, a capacidade. Eu acredito que não tem essa união da mulher, se nós precisamos colocar uma mulher no poder. A Dilma acho que ganhou por outros motivos, não foi só porque a mulher votou, acho que o partido ali, né, ajudou bastante. Sim, sim. E eu vejo isso, e também não vejo tanto interesse das mulheres em se candidatar. Você acha que está faltando um pouco mais de interesse das mulheres de seguir a vida política? Eu acredito que sim, porque as mulheres que vê toda essa dificuldade, né? E a gente sabe de todos os problemas, né, que acontecem no meio político, e de repente as mulheres não querem se envolver.
vê assim, tudo isso como um óbice. Assim. A gente estava conversando que aqui em Rondonópolis, a população carcerária, as mulheres representam só 10% mais ou menos da população carcerária, né? Ou seja, as mulheres elas cometem muito menos crimes do que os homens. Será que se a gente não colocar as mulheres no poder, será que elas não roubariam menos, não seriam melhores administradoras para o Estado, para o país? Apesar que a gente está vendo aí que a Dilma está meio complicada, né? Qual é a sua opinião com relação a isso? Eu acredito que sim, né? Acho que as mulheres são mais honestas do que os homens. E realmente, né, em relação à população carcerária, né, hoje nós temos quase 1.300 na penitenciária masculina, em contrapartida nós temos menos de 130, ou seja, então é inferior a 10%, né, em torno de 120 mulheres. E geralmente as mulheres não praticam crimes violentos, né, muitas estão no tráfico, mas são mulas, né, apenas transportam a droga, e muitas fazem porque são influenciadas por companheiros que já estão na criminalidade, ou porque precisam dificuldade financeira mesmo. Certo. E muitas porque são dependentes químicas. Então a mulher, assim, naturalmente, ela tem uma tendência a ser mais honesta que o homem, Tatiana. Eu acredito que sim. Ok. A gente vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Nós estamos conversando com a doutora Tatiana Borges, que é juíza titular da 4ª Vara de Execuções Penais e também substituta pela Vara Especial de Violência Doméstica. Doutora, o que mudou com relação à violência doméstica com a Lei Maria da Penha? Então, nós temos quase 10 anos de vigência da Lei Maria da Penha, que teve início em 2006. E o que acontece é que aumentou o número de ações judiciais, né, com casos de violência doméstica. Então, muito se questiona que essas políticas públicas voltadas, né, para o combate à violência doméstica devem ser revistas. Mas eu acredito que a violência... Por que revistas? Por causa desse aumento, né? Até hoje nós não conseguimos baixar ainda esses números. Né? Até uma pesquisa que o CNJ fez em 2012, né? A lei é de 2006, então nós tínhamos sempre esse aumento da violência doméstica. Mas você acha que está aumentando os casos ou que elas estão sendo mais, as mulheres estão denunciando mais os maridos, os companheiros? Eu acredito que sim, que as mulheres hoje denunciam mais. A violência sempre existiu. Eu acredito que no passado essa violência pode ter sido até maior. Mas as mulheres se conformavam com essa situação. E ainda hoje existem muitas mulheres, eu acredito, principalmente acho que talvez das classes sociais mais altas, que têm vergonha de se expor. Chegar ao judiciário, falar que sofre agressão física do marido, ou que ela é humilhada, porque a violência não é só física, né? Psicológica, a sexual, moral, e se expor. Então elas preferem se calar, né? Aquela violência velada. Mas eu acredito que não é a violência que aumentou, as mulheres têm coragem de denunciar mais. E na sua opinião, doutora, o que ainda falta para aperfeiçoar o aparato judiciário para amparar mais a mulher ainda?
Nós precisamos ter equipe, nós precisamos ter mais varas especializadas no Brasil. Aqui em Rondonópolis nós temos uma vara especializada em violência doméstica. Então, pelo esse estudo que foi feito, né, no Brasil inteiro, eles acreditam que tem que ampliar o número de varas especializadas para que esses processos tramitem de forma mais célere, então mais ágeis, né, tanto na fase do inquérito policial, ao processamento, julgamento e sentenças. Tanto que nós estamos nessa semana da mulher, né, a Justiça pela Paz em Casa, e a finalidade é julgar o maior número de ações, visando essa agilidade, né, no combate à violência, né, porque sendo punido, quem sabe a gente consegue aí coibir as novas práticas de violência. Hoje, quando uma mulher faz um boletim de ocorrência de uma agressão, de uma coisa assim, e quanto tempo mais ou menos demora para ela conseguir uma medida protetiva ou alguma coisa assim mais concreta para afastá-la do agressor? Sim. É feito na delegacia, né, até em 48 horas, 32 horas, é encaminhado ao Poder Judiciário, assim que a medida é recebida, né, ela já é deferida no mesmo dia, né, e aí depois o oficial só precisa cumprir essa medida, então é rápido o trâmite. Certo. E aqui em Rondonópolis, doutora, como é que são os números? Existem muitos casos de assassinato, de agressão, como é que, com relação às outras cidades do Mato Grosso? Tem muita agressão, tem pouco, como é que é isso? Em Rondonópolis, ela nós temos Cuiabá, né, em primeiro lugar, e assim, pelos dados até de prisões em flagrantes, Rondonópolis está em segundo lugar em Mato Grosso, né, em violência. E em relação à violência doméstica, nós também temos um número grande de ações tramitando na vara. Em relação aos homicídios, né, consumados, nós tivemos 8 no ano de 2014 e 2015, e até agora, no ano de 2016, um homicídio. Doutora, qual a sua opinião com relação a isso? Por que o amor muitas vezes se transforma em ódio? Como é que se dá isso na cabeça desse agressor? Eu acredito que muitos desses agressores, né, quando criança, podem ter sido vítimas de violência doméstica. Então, aquela criança ali que ouve, que presencia aquela cena, ela não entende, ela não compreende, né? Aquilo ali, isso é errado. Eu vejo ele vê o pai espancando a mãe, e aí aquilo ali, quando ele se torna, depois, né, ele casa, ele começa a repetir, né, aquelas cenas. Eu acho que tudo é uma questão bem profunda ali, psicológica, né? Mas eu acredito que amor mesmo não existe, né? Porque é algo possessivo. E eu acho que vem um pouco dessa cultura machista, né? De que a mulher, sendo uma propriedade do homem, por momento que ele perde a mulher, ele pensa, então ela não vai ser mais de ninguém, né? E a gente vê esses casos de tentativa de homicídio e homicídio. Muitos porque o homem acha que ou a mulher separou dele, a mulher começou a trabalhar, a mulher encontrou uma outra pessoa, né? Então isso não é só amor, né? É uma posse, né? Acho que isso aí vem dessa cultura. A senhora é uma juíza, é uma vencedora, né? Qual é a mensagem que a senhora poderia deixar hoje para jovens que estão nos assistindo, que estão fazendo direito, que gostariam de um dia chegar à magistratura? Qual seria a mensagem que você poderia deixar de estímulo para essas mocinhas? Sim, é uma profissão, né? Nós temos os dois lados, né? É difícil julgar, sim, é difícil, né? Tomar decisões, né, o tempo todo, né? Ser juiz, eu fui muito nova, né? Com 25 anos eu passei no concurso público, então uma vida de muita renúncia, né? Onde com as pessoas de 25 anos estão saindo, né? Há muito tempo eu já renunciei muito, né? Tanto no estudo e... Então, assim, eu digo que as pessoas têm que ter muita disciplina e renúncia para poder alcançar o seu objetivo. Mas é muito bom você poder fazer justiça. Então, assim, quando eu olhava os lados, né, do promotor, né, o advogado, ele defende, mas ali eu vi, assim, que como magistrado, na possibilidade de ajudar, né, de fazer justiça para muitas pessoas que precisam. Então, é muito gratificante. E acreditar em você, no seu potencial, daquilo que você sonha, né? Você pode conseguir traçando um objetivo, sendo disciplinado e seguindo em frente, possível. Uma coisa importante que você falou, Tatiana, com relação realmente à renúncia, né? Porque talvez as pessoas acham que juiz é só glamour, né? Mas realmente você tem que se abster de muitas coisas, né?
até com relação até ao convívio social. Você não pode ir em qualquer lugar, você não pode ter assim muitas amizades. Existe muita renúncia, não é, Tatiana? Sim, existe muita renúncia, né? E tanto que eu já ouvi, né, alguns depoimentos. Nossa, eu não ia aguentar essa vida de juiz, eu quero sair, quero ter minha liberdade. Mas assim, para mim, eu sou feliz, né, dessa forma, né? Essa renúncia não me causa nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas para quem muitas vezes quer ter uma vida com muita liberdade, talvez ela vai sentir muito mais. Então vale a pena, você está no lugar que você gostaria de estar, fazendo o que você gostaria de estar fazendo. Sim, vale a pena, eu gostaria, se voltasse atrás eu faria tudo de novo. Tatiana, a gente está terminando a nossa entrevista, eu queria te agradecer muito novamente pelo teu tempo. Queria deixar com você um pequeno presente aqui do nosso programa e que você continue sendo essa profissional maravilhosa e, sobretudo, agindo com justiça e sendo a guardiã da lei aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço, né? Muito obrigada, né, por esse momento. Eu gostei muito de participar do seu programa, né? Assisti algumas vezes e saí um pouco, né, do gabinete. Sim, é uma coisa mais diferente para você, né? Isso, diferente, né? E ter esse contato com a população, as pessoas me veem ali no fórum e ver também, né, a mulher, né, que eu sou. Então foi muito importante para mim e eu agradeço ao convite. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Nós vamos continuar hoje a reflexão da semana passada. Se você não assistiu o programa, você pode assistir através do canal do YouTube. A respeito de reinvenção, de você se reinventar, de você mudar, de você olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade, para coisas que você não gosta em você, e você decidir então se reinventar. Então, existem alguns pontos assim fundamentais, importantes, quando você toma essa decisão de mudar. A primeira coisa fundamental quando a gente toma essa decisão de mudar é a gente aprender a aliviar o peso. O que é isso? Vou te dar um exemplo rápido. Lá na Espanha existe um caminho muito famoso chamado Caminho de Santiago, que as pessoas, é um caminho de peregrinação espiritual, que as pessoas andam 800 quilômetros a pé. E os peregrinos de primeira viagem, eles no início, eles enchem a mochila de coisas, muita roupa, muito sapato, muita comida. E aí, só que, conforme eles vão andando, conforme os dias vão se passando, aquela mochila vai pesando e aí eles vão começando a deixar as coisas no decorrer do caminho. E quando eles finalmente chegam então a Santiago, então a mochila deles já está bem mais leve, porque eles perceberam que não podiam e não deveriam ter carregado tanta coisa. Então, esse caminho de Santiago, ele é uma analogia também para a nossa vida. É muito difícil a gente caminhar, é muito difícil a gente chegar ao nosso destino quando a gente está muito carregado.
quando a gente está muito carregado de mágoas, quando a gente está muito carregado de angústias, quando a gente está muito carregado de medos, de aflições, de ansiedade, de medo do futuro, de falta de autoconfiança, é muito complicado caminhar assim. Então, se você quer mudar, se você quer se reinventar, então comece a deixar as coisas para trás, fazer as pazes com o seu passado. Eu já falei algumas vezes aqui, é importante, é fundamental que nós façamos as pazes com o nosso passado, que a gente olhe para nossos pais, para nossa família com um sentimento de gratidão, ainda que os nossos pais não tenham sido, às vezes, o exemplo de pai que você gostaria de ter tido. É quase impossível você ter frutos saudáveis, frutos bons, se você não olha para a sua raiz e tem esse sentimento de gratidão. Uma outra coisa importante quando a gente decide mudar é que a gente tem que tomar cuidado para as pessoas às quais a gente conta esses nossos desejos de mudança. Porque tem pessoas que, quando você começa a tomar decisões de mudar, de fazer coisas diferentes, de tomar decisões novas, e você conta para todo mundo, algumas dessas pessoas, elas podem, não de modo maldoso, mas muitas dessas pessoas podem começar a desanimar você, a colocar você para baixo, a colocar você, falar, deixa isso para lá, isso não funciona, você não vai conseguir. Você já percebeu que quando você resolve fazer dieta, é que você recebe a maior quantidade de convite para almoçar, para jantar, para aniversário, para comer bolo, comer salgadinho? Quando você decide parar de beber, é que chove um monte de convites para você ir para happy hour, para você ir para boteco, para bar. Então, tome cuidado com as pessoas que você divide os seus sonhos, que você divide os seus projetos, porque infelizmente, quando a gente reparte esses sonhos com as pessoas, isso pode despertar sentimentos às vezes contraditórios nas pessoas, sentimentos de insegurança, sentimentos de inveja, e às vezes até de modo inconsciente essas pessoas começam a boicotar, começam a tentar barrar, a tentar bloquear esses nossos projetos, esses nossos planos, porque de certa forma, quando a gente decide mudar algumas coisas na nossa vida, e quando a gente conta isso para as outras pessoas, muitas vezes são coisas que ela gostaria de mudar na vida dela, mas por ela não ter essa coragem, por ela não ter essa decisão de mudar, então ela também não quer que você mude, ela não quer que você melhore, ela não quer que você melhore a sua vida. Então, às vezes até de modo inconsciente, essas pessoas vão começar a tentar boicotar o seu progresso, boicotar as suas mudanças. Outra coisa importante, fundamental, quando nós decidimos nos reinventar, é que é fundamental que a gente aprenda a ser pessoas mais otimistas, que a gente aprenda a pensar mais positivamente, principalmente com relação aos nossos projetos de futuro. Se você não consegue olhar para o seu futuro de maneira positiva, se você não consegue começar a modificar a opinião que você tem a seu respeito, se você não começar a resgatar a sua autoestima, nós já falamos sobre autoestima aqui no programa, então se você continuar com essa mesma vibração de derrota, essa mesma vibração de negativismo, de pessimismo, é muito difícil você realmente se reinventar, é muito difícil você realmente começar a fazer coisas novas na sua vida. Então, é importante, a física quântica já tem dado muitas provas de que o nosso pensamento, ele é força criadora. Então, se você começar a se concentrar somente em aspectos negativos, em coisas negativas, isso vibra negativamente e, consequentemente, você atrairá para você também coisas negativas. Então, se você deseja mudar, então é necessário que você comece a mudar
o seu padrão de pensamento. É necessário que você se concentre nas coisas que você realmente quer e não nas coisas que você não quer. Toda vez que você começa a se concentrar nos seus planos, nos seus projetos futuros, de maneira realmente concreta, de maneira realmente entusiasmada, quando você coloca o teu sentimento, a sua vontade em cima desses projetos de mudança, a possibilidade de você conseguir atingir esses objetivos é muito maior. Então é importante que nós comecemos a mudar, a trocar o nosso padrão mental, o nosso padrão de pensamento para um padrão mais otimista, para um padrão de gratidão, para um padrão de vitória, que a gente comece a já aprender a visualizar, a criar uma imagem mental daqueles objetivos que a gente quer alcançar. É necessário que você já comece a se imaginar alcançando a mudança que você deseja. É necessário que você já comece a imaginar na sua mente, porque é uma coisa muito interessante. O nosso cérebro, ele não faz diferença do real do imaginário. Ou seja, quando você se imagina entrando numa faculdade, quando você se imagina tendo alguns quilos a menos, quando você se imagina se tornando uma pessoa mais tolerante, para o cérebro aquilo já se torna uma realidade. Mas é necessário que você persevere, que você comece a realmente a se concentrar nesse padrão de visualização, para que isso realmente comece a se tornar uma realidade para você. Então, será que vale a pena todo o esforço para mudar? Com certeza vale. Porque toda mudança, quando a gente olha para dentro de nós e a gente percebe coisas que precisam de mudanças, todo o esforço será recompensado, todo caminhar, todo movimento que a gente fará em direção à mudança, com certeza valerá cada esforço nosso. Então, se reinvente, mude, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa mais feliz. A gente está encerrando a reflexão e eu quero que você não saia daí, que nós vamos ter agora uma entrevista da Simone com 3 mulheres fantásticas aqui da nossa cidade, mulheres de sucesso, mulheres que são referências nas suas áreas de atuação. Então, não saia daí, fique conosco, a nossa entrevista vai começar daqui a pouquinho. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Olá, tudo bem? Aqui é a Simone do programa Veritá. Hoje eu estou aqui nesse espaço super bonito, gente, para a gente estar abrilhantando mais ainda o programa do Mês da Mulher, né, no programa Veritá, com 3 pessoas que são assim referências para a gente, e cada uma na sua área, empresarial e cultural, de certa maneira, todas, né? Iracema, na empresária e na área de educação, Sara Jane, produtora cultural e empresária também, Kelly Rezende, empresária e no ramo da beleza, né? O que eu brinco é que todas essas aqui, para quem não conhece, eu acho que todo mundo já conhece vocês, mas são o quê? Mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso, mulheres com trajetória, com história
e uma história dentro de Rondonópolis, né? Para contar, né? Sara começou na arte aqui, Kelly no ramo da beleza há muitos anos, né? Kelly, e Iracema, uma grande educadora nossa aqui, né? Então, na verdade, nós vamos bater um papo com elas, nós vamos estar falando um pouquinho, vamos ver se elas contam algum segredo, alguma coisa assim, para a gente poder pôr em exclusiva, né, para o programa Veritá. E, primeiramente, em nome do programa, do Dr. Temar, obrigada a cada uma de vocês por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente, viu? Eu acredito que vocês vão só agregar mais ainda, vai ficar mais bonito o programa Veritá depois desse aqui. Ô, Iracema, vamos assim falando, você, Iracema, se apresenta, né? Imagina que a Dona Maria não te conheça, né, Iracema? Que eu duvido, que eu acho que a Dona Maria te conhece. Tem alguém que não me conhece, né? Eu estou aqui há 38 anos, eu cheguei em 77, eu vim de Londrina, onde eu nasci, vim com uma filha de 9 meses e eu sou pedagoga, eu fui a primeira supervisora educacional que entrou em Rondonópolis. Eu sou professor de educação física, psicanalista, orientador educacional, administrador escolar, supervisor. É extenso, hein? E vai. Tudo na educação eu fiz um pouquinho para poder chegar onde eu cheguei, né? E é pioneira, né? E também. sou pioneira, né? Porque quando eu cheguei em Rondonópolis não tinha praticamente nada. Zero educação. É. E você começou. Realmente, na época que eu cheguei só tinha professores leigos. E a maioria tinha até 5º ano, 4º ano, digamos, em sala de aula já. E essas pessoas já davam aula, né? Sim. Então foi uma trajetória que eu quase morri quando eu cheguei aqui, né? Falei, vou chegar e vou ficar 3 anos. E no fim você acaba se apaixonando, né? Porque você começa a desbravar e você vê que está dando certo, que você está conseguindo colocar alguma coisa diferente e você acaba ficando. E quando você vai ver, 38 anos se passaram. E foi ontem, né? Foi ontem. Parece que foi ontem, né? Não parece não. Faz muito tempo. Ô, Sara, e você, assim, como que vamos falar do... Então, gente, Sara Jane se apresente, né? Coincidentemente, eu também vim para Rondonópolis em 1977. Eu cheguei aqui com a minha mãe, né? Minha mãe era educadora também, e eu cheguei aqui aos 7 anos de idade e fiz balé clássico na primeira academia de balé que teve em Rondonópolis, a Academia Helena Dança Moderna, onde também eu comecei a dar as minhas primeiras aulas. Né? Eu recebi o convite para ser professora de Baby Class, na época eu tinha uns 13 anos de idade. Nossa, bem novinha. Bem novinha. Não tinha muita coisa em Rondonópolis, faltavam professores e eu gostava muito da dança e a Helena percebeu isso e fez o convite e eu me senti uma responsabilidade imensa, comecei a me dedicar muito aos estudos e nessa mesma academia eu conheci o meu esposo, que veio do Rio de Janeiro, né? Ele veio para passar um período de 3 anos em Mato Grosso, na área de engenharia civil. Mas como ele trabalhava também com karatê, ele foi dar aula na academia da Helena. E lá eu conheci, né? Então, o meu esposo, que atualmente... Que não ficou os 3 anos, né? Ficou os 3 anos, com certeza. E de lá a gente se conheceu, começamos a namorar, casamos. Eu casei aos 17 anos. Já era uma empresária, já tinha que começar a aprender de qualquer forma o que era administrar uma empresa junto com ele. Então tudo veio muito cedo e nós estamos aqui com a nossa empresa já há 30 anos em Rondonópolis. E é uma empresa de sucesso, né? Sim, graças a Deus. Diga-se de passagem, né? Já fui aluna da sua escola, da sua academia e é muito bom. Então, Kelly, agora você, por favor, né? A Kelly, então, quem não conhece Kelly Rezende, né? Se apresente, Kelly. Eu vim para Rondonópolis em 94, com meus pais também, eu tinha 14 anos. Comecei a trabalhar na área da beleza com 16 para 17 anos. Fiz um curso e fui trabalhar como estagiária no salão de beleza, na época um salão muito bem visto aqui na cidade, e fiquei lá uns 5 anos mais ou menos. Depois resolvi abrir meu negócio e tô aí até hoje. Sim, tenho essa cara de bebezinha, mas já tô chegando nos meus 40. Falta um pouquinho, Kelly. Falta pouquinho, mas tô chegando. Mas, assim, consegui me dedicar também, eu acho que mostrar um pouco do meu trabalho
e me dedicar muito também, porque é uma área que a gente tem que estudar o tempo todo, né? Se manter atualizada, né? Manter atualizado o tempo inteiro, então é muito difícil você conciliar família, filhos e estudo e ainda ser empresário e cuidar do seu negócio. Eu acho que é uma coisa bem complicada, mas assim, tô conseguindo. Espero assim um dia ter a experiência que vocês têm, porque vocês são professoras pra gente que está começando, independente se vocês são de outra área ou de outro segmento, mas assim, estar onde vocês estão hoje é um orgulho pra gente, que é mulher, e a gente vê vocês como referências mesmo. Inclusive o convite, quando a gente pensou, eu convidei Iracema, convidei Sara Jane, é porque são pioneiras do empreendedorismo mesmo, são mulheres empresárias, né? E você também é, igual você falou, né, Kelly? Só que você, lógico, as duas estão um pouquinho à frente de você, né? E a gente cria, né, esse vínculo e cresce idealizando pessoas que são como a gente, né? Que cresceram e estão fazendo essa mesma divisão de família, de filhos, Foi né? o que eu falei pra Sara, né? Nos bastidores, a forma que você tá trazendo a arte pra Rondonópolis, em todos os seus eventos, a gente vê o seu cuidado. Então, assim, da bailarina, eu acho que você é a mulher, o que toda mulher, Iracema, é tudo um pouquinho, né? Tem que ser, né? É multi, né? Tem que ser. Iracema na educação é o quê? Tudo, né, Iracema? Sei lá, na sua empresa... lá eu sou rampeira, eu sou faxineira, eu sou jardineira. E no final da tarde eu sou diretora, visto a beca, levanto a cara e vou pro portão receber os pais, né? Então, quer dizer assim, é um pouquinho de tudo, né? Nos bastidores a gente faz de tudo, né? Então você melhor que ninguém sabe que não dá pra ser só Iracema educadora, por exemplo. Não Kelly dá. só a empresária da beleza. Aí tem aquela não. hora que você tem que descer do salto, né? E mostrar que o dedo precisa ser levantado de vez em quando, né? E eu levanto. Você levanta mesmo. Né? Então tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque a educação, ela exige isso da gente, né? Porque eu acho que a inversão de valores está muito grande hoje em dia. Então a gente vem de uma época onde eu sou da primeira turma de formandos da UEL. Você imagina? Foi ontem. Você não quer que eu conte quantos anos eu tenho? Não inteira sabe, né? Eu vou fazer 66 anos depois de amanhã. Você imagina? Olha só. Então eu já sou bem antiga. Mas a gente roubava a flor ali para levar para a professora. Hoje a gente tem que cuidar para não fazer isso, tá errado. Mas você via a professora como teu ídolo. Né? Hoje você vai lá no Facebook, você vê o filme de aluno espancando o professor, dando de dedo na cara do professor, né? Professor com depressão. E o pai vai na escola, ele quer saber por que meu filho tirou essa nota. Embora o pai não entenda nada daquele conteúdo, em vez dele perguntar pro filho, por que você tirou essa nota? Como é que você chegou nisso aqui, né? Por que você não estudou para tirar uma nota melhor? Culpa o professor. Não é? Porque o professor, se ele está lá, pelo menos na minha escola, eu contrato o professor especializado naquela disciplina. Sim. Então, se ele fez aquela prova, ele entende do conteúdo, né? Sim. E se o aluno não foi bem na prova, é sinal que ele não estudou. Então, você vê que está tudo inverso. Então, no meu tempo, eu sou filha de um italiano, né? Se eu tirasse nota baixa, além de eu levar uma bronca, eu levava era uma psicotapa, né? Que não era tão psico não, porque era tapa na verdade. E ainda tinha que... Não podia usar calça comprida para não mostrar as marcas, né? Sim. Então hoje você vê que... E eu digo assim... Bem diferente do que é hoje, né? Eu não tenho trauma, muito pelo contrário, não tenho trauma. Meu pai faleceu e eu digo que ele é o meu herói. Sim. Sabe? Eu sou quem eu sou porque eu tive pais super enérgicos. Sim. Que me mostraram o caminho do bem e do mal, né? Iracema, se você for nessa reta, você vai chegar lá. Agora, se você extraviar, não me responsabilize. Eu estou te mostrando onde é o bem, né? Sim. Então, hoje você não vê quase isso. E você que está dentro da educação, né? A Sara também vê, a gente vê, mas vamos supor, você que está lá, você consegue ver. O que a gente vê nas notícias que você falou, eu até vi recentemente, professoras estão se aposentando por depressão, porque não conseguem mais ficar dentro de uma sala de aula. Porque os alunos, como você falou, não respeita, agride. Fez errado, se você corrigiu o professor, você que está errada. Exatamente. E as mães também estão terceirizando muito essa questão da educação. A educação não precisa dar em casa. Vai lá que a professora te ensina, né? Então, essa é uma das questões que a gente estava discutindo também sobre o papel da mulher. Isso, nos bastidores nós falamos. Então, exatamente. Então, assim,
a mulher realmente, a mulher que trabalha, né? Ela tem que correr atrás de ser uma boa profissional. Ela precisa utilizar o máximo de recursos que ela puder para ela desenvolver um bom trabalho, um trabalho de qualidade, pelo menos para quem se importa com isso. Mas ela tem uma família, então ela tem o esposo, ela tem os filhos, ela tem a casa, que mesmo que ela não administre, vamos dizer, 100%, que lá é bem dividido entre eu e o Venâncio, mas assim, você tem aquela preocupação, você tem a sua parcela, e aí você tem a empresa, quer dizer, além do trabalho, no meu caso, por exemplo, que tem os espetáculos, tem as produções teatrais, as produções de dança, tem a empresa, e a empresa não é só a dança, o teatro. A empresa é o fitness, é o jiu-jitsu, são os campeonatos que acontecem. Então, assim, nós temos um dia, de manhã, à tarde, à noite, a semana inteira, inclusive finais de semana de trabalho. Mas o que eu tenho visto, através das oportunidades que a gente tem tido, como foi agora o projeto Arte Suave, né? Foi um projeto que envolveu quase 1.000 alunos, em 8 bairros diferentes, e pelo que eu vi nesses 3 anos, tanto através das assistentes sociais quanto psicólogas, é estarrecedor. Então a gente esses tem dados, né? Mas como a Iracema também estava conversando, não é uma questão de nível social, é uma questão quase que cultural. Quer dizer, você delegar a educação dos filhos a terceiros, ou à escola, ou então aos avós, ou ao padrinho, ou ao vizinho, enfim, os filhos vão sendo feitos e as pessoas vão ter que começar a tomar conta desses filhos. Também a gente percebe um despreparo muito grande na maioria dos pais que, na verdade, eles não sabem o que fazer com as crianças. Por exemplo, não foi um caso ou 2 de mãe chegando no colo com a criança, não aguento mais, vocês deem um jeito nele, porque eu não suporto mais meu filho, não aguento mais meu filho. E não é adolescente, é criança de 8 anos, de 7 anos, de 9 anos. Adolescente, então, nem se fala. Então, pessoas que vieram, por exemplo, recentemente, nessa seleção de secretária que teve na academia mesmo, e que você percebe que são mães que têm os filhos, mas seu filho está onde? É a minha mãe que cria, está com o pai, o outro está com o padrinho, entendeu? Como que fica, né? O que a gente tem que pensar hoje, qual que é a importância da mulher na sociedade? A família é um dos núcleos mais importantes. Não tem sociedade se não tiver uma família equilibrada, uma família estruturada. Uma família formadora de opinião também. É o primeiro contato que a criança tem enquanto ser humano do que é uma sociedade, é dentro da célula familiar, né? Então aí está sendo um problema sério. Igual Kelly, que é mãe também, né, Kelly? Mãe de um bebê, né? Eu vejo assim. Eu vejo o lado que vocês falaram, e como eu sou um pouco mais jovem assim, e a gente acaba vendo que a sociedade hoje contribuiu para que a gente faça isso com a escola, né? Que eu falo assim, vamos supor, hoje eu trabalho dentro do salão por ter que estar lá, né? Eu trabalho 12 horas, 13 horas dentro do salão. Então, minha filha estuda num período na escola, aí eu busco, aí a gente conversa, a gente almoça, corro, levo para outra escola para passar um restante de tarde. Querendo ou não, aqueles professores ou aquela instituição, ela vai fazer parte dessa educação. Então, o que a gente procura quando a gente vai fazer isso? Uma instituição que ela seja correta, que ela, igual a Iracema fala, que dê todo esse limites. Amparo, né? Só que hoje, o que acontece? Se um professor, vamos supor, ele for apartar uma briga de 2 alunos dentro da sala de aula, ele não pode encostar no aluno. Como assim ele não pode encostar? Sabe? Então, assim, isso, quem colocou isso? É a sociedade, são leis que nós mesmos fizemos. Então, quer dizer, um professor hoje, ele tem que parar, ficar olhando as 2 crianças brigar, sem poder pôr a mão nas 2. Na minha época, os professores puxavam as 2 orelhas, assim, saia arrastando as crianças e sentava os 2 no chão e ainda fazia pedir desculpa. Aí não pode fazer isso? Por que não pode fazer isso? Ele não está educando? Você não deixou uma parcela do tempo na escola para que ele, a professora dê essa educação? Então, tipo assim, vai dar? Lógico que ela vai passar uma tarde, principalmente quando é pequena, igual minha filha. Meu filho, assim, ele teve 6 meses que ele passou, estudou na escola da Iracema. Meu filho, assim, sempre foi um menino muito educado. Então, assim, ele nunca tive problemas com ele, nem dentro da escola. Teve uma dificuldade, porque mudou de uma escola de ensino diferente, foi pra lá e tal. Mas, assim, em questão, assim, de pessoa, de caráter, ele saiu de lá
tão bem quanto ele entrou. Então, tipo assim, isso Só que faz agregou, a diferença. Ele só agregou, né? Mas, Tipo, Kelly, é o que eu falo. Não importa o tempo que você se dedica ao teu filho. É a qualidade do tempo que você se dedica ao teu filho. Eu toda a vida estudei um período e trabalhei 2. Quer dizer, então eu ficava 3 períodos fora de casa. Sim. E eu tive 3 filhos, certo? Então, o que acontece? O período em que eu estive na minha casa, eu fazia o máximo pelos meus filhos. Sim, a qualidade, então, né? eu, na época eu não tinha celular, tá? Mas tinha televisão, tinha jornal, tinha tudo, certo? Eu tinha todos os meios para ficar longe deles. Hoje o pai tem a noite toda, mas tem o as filho redes tá sociais. no celular, na rede social, o pai também tá na rede social, ou ele tá vendo jornal, a mãe também tá na rede social, ou tá passeando com as amigas, ou tá na academia até tarde, e lá ela fica mais conversando. Sim. Quer dizer, se você der meia hora de qualidade pro seu filho, é melhor do que você ficar 12 horas com ele para lá e você para cá. É verdade. Com é certeza. isso que eu falo, a questão da qualidade do que você deu de amparo para ele. Então você olhou, você fez a tua tarefa, você fez tudo que tinha que fazer, você estudou para a tua prova, então você fez o teu papel de mãe. Você acompanhou, você viu, acompanhou, né? você mostrou a que você veio, né? Mas hoje não, hoje o mundo está revirado, é pai, é mãe, é filho e todos estão no mesmo tem família caminho. que está conversando na mesa, pelo Todo WhatsApp. mundo pelo WhatsApp. A mãe está na sala, o filho manda Exatamente. mensagem para a mãe: mãe, eu quero comer isso no WhatsApp. Então, na escola, você vê, na hora do recreio, era assim, uma sentada aqui, a outra ali, conversando pelo WhatsApp. O que eu fiz? Em 2013, eu aboli o celular da escola. Então, durante a aula, ninguém toca no celular. Então, a gente colocou uma caixinha na sala. Eu acho que em 2012 você já fazia, porque no final de 2012, mas que eu fiz mesmo, oficialmente falando, foi em 2013 que eu já aí fiz a caixinha bonitinha, coloquei na parede, e aí o que acontece? O aluno chega, ele coloca, o professor põe o cadeado, tranca. Pega no final do dia. Tem uma chave mestra, na última aula o professor abre, ele tira. Então o recreio é a coisa mais linda de se ver. Tá todo mundo conversando, trocando ideias e todos estão se conhecendo. Que na verdade é o que devia estar acontecendo, tempo de formar amigos. Agora, isso que eu fico percebendo, você tá entendendo? Você tá tendo que quase que forçar uma situação que era para ser espontânea. Mas eu forcei, não tô dizendo que você tá errada. Eu sinto muito, não, mas eu concordo com você, mas você tá vendo como você viu que o mundo existe mudou? até lei? Sim. O deputado fez uma lei para que não se use mais o celular Mas na é isso escola. que Então, antes dele, eu já fiz a minha lei. Então, você é adiantada. Mas o bacana é que você está fazendo. Assim, eu só estou ponderando que realmente é assim. Isso. Hoje você tem que criar meios de fazer uma coisa que era espontânea antigamente, que não precisava ser forçado, não precisava fazer isso. Então é assim que acontece. Mas ainda bem que você está fazendo, ainda bem. Eu estou jogando corda, eles estão resgatando, pula corda, amarelinha. Pula elástico. E torre de copos, e pula elástico. Que bacana. Então a gente consegue, sabe? E eles estão conhecendo novos amigos, estão esquecendo, até esquece que tem telefone agora. Mas infelizmente a gente tem que começar a retroceder um pouco e ver o que foi bom no meu tempo. Sim. Né? A educação melhorou muito? Melhorou. Então, o que é bom hoje e o que foi bom e que eu deixei para trás. Então, eu estou trazendo aqui, né? Então, estou trazendo de lá para cá e juntando aqui. Com certeza. E o que foi bom e colocando. Faz entendeu? um crivo e passa. E sou criticado? Sou, mas não estou nem aí. Eu brinco, que mulher... Tá dando certo? E que mulher acima que não é não criticada? É? Ou Tá que dando certo? Não tá é? dando certo? Quem não Então, é? que ótimo. Se não estiver dando certo, eu acho que tá dando, então continua. Né? Se não estiver satisfeito, tem lugares que são diferentes. Sim. Não é? Eu uma respeito. Coisa que a Kelly falou e que a Iracema falou também, com relação a que a sociedade acabou criando essa situação, por quê? A psicologia precisa ser revista, as leis precisam ser revistas, a gente pode avaliar de acordo com os resultados. Os resultados são bons, porque se os resultados fossem bons de toda a psicologia aplicada às leis e à educação e aos pais, nós não estaríamos hoje colhendo esses frutos dessas gerações. Então, é um momento para se fazer uma reflexão a respeito de todas essas teorias que foram difundidas e que foram utilizadas para serem aplicadas na lei. E a outra questão também que a Iracema colocou é que nós temos quais são os pais que entendem
que trabalham, porque essa é a realidade nossa. Eu também trabalhava de manhã, à tarde, à noite. Por um tempo eu morei fora da academia, depois nós resolvemos morar na empresa, entendeu? Porque estava difícil para a gente conseguir conciliar as questões familiares, mas nem todo mundo pode fazer isso. Né? Não, nem tem como. Quais pais entendem que a escola é uma parceira? Porque tem alguns pais, eles vão contra a escola, eles não entendem essa parceria, como se a escola fosse um inimigo, os limites, né? Exatamente, e como se o filho tiver, é a mesma coisa. Eu tenho os espetáculos artísticos. Na produção desses espetáculos tem todo um roteiro. E tem as suas normas, e tem as suas regras. Como tudo tem, né? Exatamente. E o que você observa? É mais fácil as crianças aprenderem as regras e respeitarem as regras do que certas mães. Sim. Graças a Deus, não a maioria. Ainda bem. 95%, entendeu? A gente entende, a gente fica mais tranquila. Isso com relação à empresa, que o número de alunos é bem menor que de uma escola. Então, de uma escola, os problemas devem ser maiores, porque vocês atendem um número muito maior. E escola é algo obrigatório. A arte, a mãe que escolhe colocar a filha no balé ou no teatro, é uma atividade extra que ela vai proporcionar à filha, né? Nível de formação e tudo mais. Mas nós temos aqueles pais que são parceiros, que vêm conversar, que entendem, e aí sim você consegue fazer essa diferença ajudar que eles querem. Mais aquela criança, aquele adolescente, porque você tem o apoio da família. Então, isso também... Tem que andar junto, né? Tem que ser uma relação que a gente... Eu costumo falar uma relação de ganha-ganha. Gente, se fosse pra gente continuar... Ó, é que a gente não tem muito tempo, mas assim, o papo tá muito bom. Falando com vocês três aqui, a gente podia ficar falando... Até porque mulher... O que a mulher é boa de falar, né, Iracema? Mulher é boa de falar, né? Vixe, Maria. Mulher gosta de conversar. Eu sempre falo, mulher tem sempre uma boa conversa, né? Vixe, mas assim, a gente tem um tempo, então assim... Mas a gente poderia, assim, continuar falando muito mais coisas, porque nós falamos de empresário, falou de mulher, falou de mãe, falou de educação. Nós, assim, acho que a gente acabou fazendo um leque de um pouquinho de tudo que mulher faz, né? Tipo, sai daqui e vai resolver mais uns 5, 6 coisas ainda hoje, né? Então, assim, muito obrigada, Sara, muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Iracema, em nome do programa. Eu acho que a gente vai ficar, assim, mais ainda conhecida vocês e, assim, a gente contribuiu muito para esse mês da mulher, porque nesse bate-papo aqui, eu acho que quem tá em casa tá se vendo, tá pensando, nossa, é mesmo, eu também tenho uma filha que tá na escola, ou tem uma... Assim, eu acho que as pessoas vão se identificar, porque cada um de vocês, como eu abri falando, são referência para nós que tá em casa, que tá aí no dia a dia. Gente, eu, em nome do programa Veritá, representando o dia 8 de março, meninas, eu quero parabenizar e oferecer uma flor. Obrigada. Porque toda menina é uma flor e toda mulher é uma flor, né, Kelly? Obrigada. Sara, receba, por favor, como em homenagem a cada mulher que vocês representam em Rondonópolis hoje, viu, gente? E no mais, eu quero agradecer ao espaço que está cedido para nós hoje, da Padelli, que aqui, para quem não sabe, gente, é um lugar muito bonito, muito gostoso, um clima muito bom. E você pode estar ligando no telefone que vai aparecer no vídeo agora, se você tiver interesse em fazer um evento aqui, um evento fechado, uma formatura, uma convenção de empresa, qualquer coisa que você queira, você pode estar ligando nesse número e entrar em contato e se informar melhor como usar esse espaço aqui. Olha, não deixe de fazer isso, é muito bonito mesmo, vai valer a pena. Obrigada, essa é a dica do Veritá. Meu nome é Tatiana, eu sou juíza aqui em Rondonópolis e eu vou contar a minha história. Antes de eu vir para cá, eu tinha sido promovida para Alta Floresta e no dia que eu ia pegar um voo, né, meu filho mais caçula, né, estava completando 7 meses, teve uma febre e eu tive que tomar uma decisão, né, eu viajaria, que eu teria que reassumir meu trabalho depois da licença maternidade ou ir para o hospital com apenas aquela febre. E eu tive uma intuição muito forte de que algo grave estava acontecendo, apesar de ter sido só apenas uma febre, e resolvi ir para o hospital. E realmente eu tomei a decisão mais correta da minha vida, porque ele foi diagnosticado com meningite bacteriana, uma trombose no cérebro, e graças a Deus, né, e essa decisão de mãe, ele já foi encaminhado para UTI e ele só poderia pegar um voo, uma UTI aérea depois de uma semana. Então os médicos disseram que se eu tivesse embarcado naquele avião, ele não teria sobrevivido, né? E graças a esse milagre, meu filho está bem, né? Ele hoje tem 3 anos, anda, fala, está perfeito,
E eu sou muito grata a Deus, aos médicos, né? E eu queria deixar essa mensagem, né, a todas as mães, que vocês devem seguir a sua intuição, né? Porque mãe, né, que tem esse amor incondicional, ela tem uma intuição maior do que todos os outros. E essa é a minha história. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas e Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66 3421 7009.